Então, irmãos queridos, olha lá, nessa manhã fria, mas uma manhã de paz, de alegria, de esperança, vamos à palavra de hoje. Abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, e vamos ler do verso 12 a 18, Filipenses 2, versos 12 a 18, abra sua Bíblia, eu espero, acompanhe tudo direitinho, memorize esses textos, né? Todos acharam? Aqui você vai aprender a manusear a Bíblia, vai para lá, vem para cá, vai aprender, né? Não tem como não aprender, que a gente trabalha em cima dessa palavra aqui o tempo todo. Então, Filipenses 2, versos 12 a 18, preste muita atenção. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Aí Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então vou ler de novo esse verso 13. O que Deus faz? Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração, sem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todo vós me congratulo. Assim, pois, também vós também da mesma razão, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. A tônica, o pensamento principal, está no verso 13. Vamos ler de novo. Porque Deus é quem efetua em vós. Quem? Deus, não sou eu. Deus que efetua em vós o quê? O querer, duas coisas, presta atenção, o querer e o realizar. Então, o que é essa palavra efetuar, né? É realizar alguma coisa em mim. Preste muita atenção nisso. Está dizendo que Deus que realiza, Ele efetua em mim, Ele trabalha em mim, em duas coisas, em querer Deus, querer entendimento, e o realizar alguma coisa. O querer entendimento e o realizar alguma coisa, não foi eu que decidi, eu vou. Se um dia eu disse eu vou, é porque esse querer veio de Deus. Deus operou dentro de mim, efetuou uma coisa em mim. E quando Ele me despertou, brotou isso, querer. Agora eu quero. Você pode ter ficado 10 anos sem interesse nenhum por Deus, ouviu alguma coisa de Bíblia, mas não se interessava, ou então foi na igreja, desistiu, parou com tudo, até que chega um tempo que de repente brota dentro de você, como se fosse uma voz: eu tenho que tomar uma atitude. Parece que é você, mas é Deus que está operando dentro de você, esse querer, essa sede, Ele está te despertando, é uma obra de Deus. Se você olhar, você pensa que é você que está agindo, mas aquela coisa interior que te levantou, que te motivou, Deus está efetua em vós duas coisas: o querer. E um dia você se abriu para a palavra, veio numa reunião, quis ouvir,
largou aquele tempo todo de anestesia e o realizar. Então nunca entenda isso, uma pessoa não vai mudar, o coração dela nunca vai mudar, a mente dela nunca vai mudar, mas quando Deus opera dentro dessa pessoa, realiza uma obra ali dentro, então Ele é o único capaz de mudar a situação interior. Antigamente eu ficava preocupado, eu preciso falar de Jesus para esse, para aquele, e correr atrás, meu Deus, né? O filho, a filha, o parente, Senhor, tem misericórdia. Quando eu entendi que Deus é que opera, que se ainda eles não acordaram e não despertaram, é porque não houve um chamado de Deus, eles estão no sono ainda. Quando eu entendi que só Deus pode fazer uma pessoa mudar em alguma coisa, ter uma mente renovada, você pode falar, resmungar, orar, fazer tanta coisa e a pessoa permanecer petrificada, nunca dá atenção em nada, porque é você que está querendo fazer a coisa. Mas quando Deus opera na mente, no coração de uma pessoa, ela vai desabrochar, ela vai se despertar, ela vai acordar e vai ter uma ação com relação a Deus. Essa é a obra de Deus. Por isso, nunca condene alguém porque não quer nada de Deus, ou porque não vem se reunir na igreja, nunca condene ninguém, nunca pense mal de ninguém, nunca critique ninguém, porque porque mais cedo ou mais tarde, se Deus operar na vida dele, por si mesmo ele vai se levantar, ele vai acordar, ele vai sair de uma inércia de anos. Ele vai entender, porque ele é uma pessoa chamada por Deus, é obra de Deus. Então Deus efetua em nós o quê? O querer. Depois que eu quero, vem uma segunda coisa, eu vou realizar, eu vou agir. Primeiro Deus desperta, eu vou querer, Deus está pondo isso em mim. Segundo, esse querer me leva ao realizar. Fica com isso na tua mente, esse é o ponto principal. E agora vamos trabalhar na palavra de Deus, vamos folhear a Bíblia aí. Vamos lá, João capítulo de número 16. João, tudo para apoiarmos isso que estamos dizendo. Então Mateus, Marcos, Lucas, João, quarto livro aqui do Novo Testamento. Vamos lá para o capítulo 16. E vamos ler alguns versículos, do 7 a 13, bastante versículos aqui. João 16, de 7 a 13. Todos acharam aí? Vamos lá? Mas eu vos digo a verdade. Jesus está dizendo isso. Isso é uma palavra antes da cruz. Ele está dizendo uma palavra que vai acontecer. Não aconteceu ainda, mas depois da cruz vai acontecer. Verso 7 de João 16. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. O que Jesus está dizendo? Ele precisava voltar ao céu. Agora vem o Espírito Santo para habitar na igreja. Se Jesus não fosse, o Espírito Santo não poderia vir. E aí ele diz no verso 8, quando ele vier, o que vai acontecer quando ele vier? Ele, quando vier, convencerá o mundo de três coisas: do pecado, da justiça e do juízo. Aí ele explica: do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais; do juízo, olha o juízo não é sobre pessoas; do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O príncipe deste mundo o quê? Já está julgado, já houve um julgamento, já houve uma condenação sobre o príncipe deste mundo. Aí ele diz: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, o que ele vai fazer? Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir.
Então vamos trabalhar nisso. Quando vier o Consolador, que é o Espírito Santo, ele vai vir para as pessoas, isso vai acontecer depois da cruz. O que ele vai fazer? Ele vai convencer. O que é convencer? Convencer é persuadir. Repare bem. O que é convencer uma pessoa? Ela tem um pensamento totalmente contrário. Ela tem emoções contrárias, ela é discordante de um monte de coisa. Aí você vai, trabalha na mente, no mundo emocional dela, e aquilo se volta ao contrário. Você vai convencê-la, ela vai ser persuadida a mudar o pensamento, a ter um novo sentimento, uma nova visão de vida. Então, o que Jesus está dizendo? Quando o Espírito Santo vier, o Espírito Santo veio quando? Antes ou depois da cruz? Depois da cruz. Ele veio fazer o quê? Habitar no coração de todo aquele que acredita. Então, o que ele veio fazer? A primeira coisa, ele vai convencer, ele vai operar dentro de uma pessoa, na mente dela, e mudar aquela forma de pensamento, mudar o estado emocional, vai convencê-la, vai persuadir a um ponto que ela vai entender que Jesus Cristo é verdadeiro, que ela vai entender a fé, que ela vai entender a respeito da salvação. Ela vai ser convencida. O que é uma pessoa convencida? Ela tinha um ponto de vista diferente, ia para um caminho diferente, sentia as coisas de forma diferente. Mas quando ela é convencida, tudo muda dentro dela. Ela tem uma conversão. Agora ela pensa diferente, tem um ponto de vista, entende diferente, tem uma emoção diferente. Então repare bem, quem é que tem o poder de convencer uma pessoa? Quando ele vier, o Espírito Santo, ele vai mudar a mente, ele vai mudar a compreensão das pessoas, ele que tem o poder. Ele vai mudar o mundo emocional das pessoas, ele vai mudar a pessoa por dentro, vai fazer com que ela entenda o que ela nunca entendeu. Ela veja o que ela nunca viu, ela vai sentir o que ela nunca havia sentido antes. Isso é o convencer. Vocês estão entendendo? Eu posso convencer você de alguma coisa, eu não tenho poder para entrar dentro de você. Eu não tenho poder para ir na tua mente, virar as coisas lá. Eu não tenho poder para entrar no teu mundo emocional e mudar. O único que tem poder é o Espírito Santo, que é Deus. Então, quando ele viesse, ele faria um trabalho interior nas pessoas e mudaria a mente delas, mudaria a forma de compreender e mudaria o seu mundo emocional de acordo com a compreensão que ela tem agora. Agora, volte ao versículo, ele vai convencer, quando ele vier, verso 8, convencerá o mundo de 3 coisas, do pecado, da justiça e do juízo. Então, olha lá o verso 9, do pecado porque não crê em mim, né? Porque não crê em mim. O que é ter compreensão do pecado? O que é ser convencido e ter compreensão do pecado? Do pecado porque eles não acreditam em mim. Então, o que é o pecado? Né? Eu vou explicar 1000 vezes a mesma coisa. É um vírus que entrou no planeta e destruiu o primeiro casal, destruiu a raça humana inteira, contaminou toda a raça humana, contaminou os animais, os vegetais. O planeta foi pervertido, contaminado por um corpo estranho que mudou toda a ordem da natureza humana, dos animais, do planeta. O planeta está contaminado. Quando o primeiro casal pecou, eles foram destruídos. Eles se tornaram um casal depravados, estragados, contrários, destruídos, mente, emoções e o corpo. Por isso que a morte existe. Quando eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, vou ser rápido nisso, você já sabe bem, Deus disse que eles iriam morrer, e eles morreram, não deixaram de existir. Mas eles morreram por dentro, morreram espiritualmente, e essa morte trouxe uma consequência, destruiu a mente deles, destruiu o mundo emocional deles, e o corpo se tornou um corpo sujeito à morte. Por isso que você nasce,
cresce, envelhece e morre. Todos morrem. Por um homem entrou o pecado no mundo, Paulo falou. Por o pecado veio de braço dado com uma segunda coisa, chamada morte. A morte passou para todos, por isso que a morte existe. Porque todos se tornaram pecadores. Então o que é convencer o mundo do pecado? É quando eu sou convencido por Deus que esse mundo está estragado. A raça humana é uma raça defeituosa, pervertida, contaminada. Que o planeta foi contaminado, é um planeta estragado, é lindo, mas é um planeta cheio de corrupção. Os animais, um come o outro e se destrói. Os homens, um mata o outro e rouba, explora e se destroem. É um mundo, nós estamos vivendo num sistema corrompido, pervertido pelo pecado. Só quem é convencido pelo Espírito Santo que vai entender isso. Entender que toda a raça humana está estragada. Que nós somos participantes de uma mesma massa, uma massa que azedou, que estragou. Todos nós somos defeituosos de caráter, defeituosos emocionalmente, somos estranhos, somos todos um monstrinho escondido num corpo de carne, às vezes bem maquiado, bonito por fora. Mas que nem Jesus falava, um sepulcro, um túmulo pintado por fora, mas por dentro está cheio de ossos podres e cheira mal. Então, como eu posso ser convencido de que eu sou esse ser estranho? Como eu posso ser convencido e ter entendimento de que esse mundo é um mundo pervertido? Por isso que você vê essa confusão no Brasil, uma perversão total, guerras, rumores de guerra, é o homem se destruindo, fazendo mal para si mesmo. Todo mundo deformado, e traição, e perversão, e coisa errada, e a raça toda contaminada. Você já enxergou isso? Ele é que me convence, me mostra esse estado dessa raça humana caída. Não sou eu. Se ele não me convencer, olha, a obra, ele que opera em vós o querer e o realizar, ele que faz tudo. Ele é que me convence quando eu passo a ter uma visão do planeta, da raça humana. Eu passo a ter uma visão do que é o pecado. A pessoa pensa que pecado é eu cometer um errinho do lado de fora. Não. É o que nós somos produtores de coisas erradas, de pensamento errado, de sentimento errado, de falas erradas. Nós temos todo o potencial para se destruir o outro, e negar, e mentir, e ser egoísta, né? Sim ou não? Você entende isso claramente? Já entendeu? Ou você acha que você é um pouquinho bonzinho? Você é um capetão escondido aí nesse corpo. Sabia disso? Já se viu isso? Como é que eu posso entender isso? Eu não vou entender porque as pessoas pensam que o homem é bom. Ele é bonzinho, né? A criancinha nasceu anjinho, nasceu capetinha. Porque daqui a pouco ela... vou falar a mesma coisa. Daqui a pouco ela está manipulando os pais com choro. Daqui a pouco ela está mentindo. Os pais nunca ensinaram ela a mentir. Você fez isso? Não, não foi eu, só está ela lá. Ela fez, ela começa a mentir. Você ensinou ela a mentir? Não. Daqui a pouco ela tem um temperamento estranho que quer desobedecer os pais. E vai crescendo e a víborazinha vai ficando maior, e desobediente, e teimosa, e briguenta, e afronta. Aí cresce com os 15 anos, a víbora cresceu, está lá aquele cara enrolado, briguento, desobediente. Fala a verdade, já nascemos todos defeituosos. A criança é uma belezinha, né? Mas está ali um potencialzinho nela que você vai descobrir o jeito que ela é nos dias que ela vai crescendo e desobedecendo e fazendo coisa errada. Então, o pecado é aquilo que nós somos, os defeitos que nós temos, a personalidade travada, defeituosa, os desejos ocultos, malignos que operam na nossa cabeça, na nossa carne, as vontades ocultas. Nós somos todos defeituosos. Para mim entender isso, se não for o convencimento do Espírito Santo, eu não vejo essas coisas. Eu não vou entender. Ele que convence do pecado. Quando o Espírito Santo convence do pecado, aí você descobre, Deus, eu sou incapaz de ser um crente de verdade. Eu sou incapaz, Deus, como eu sou defeituoso. Como eu penso coisa errada, como eu julgo as pessoas e condeno.
como eu brigo, como eu me irrito, como eu perco a paciência, como eu escondo coisas dentro de mim, que se isso vir para fora vão me matar até. E tanta coisa estranha que eu tenho dentro de mim. Você já descobriu isso? Isso é o primeiro passo para você começar a entender o que é o Evangelho. Então só Ele pode abrir a minha mente e me convencer desse pecado, disso que nós somos. Então é fácil entender o ser humano. Hoje mesmo eu recebi um áudio lá de um irmão de Franca. Ele fala: pastor, nós somos... Hoje mesmo, cedinho, ele trabalha, ele entra cedinho lá no serviço. Ele falou: pastor, nós estamos tudo dentro de uma... Somos participantes de uma mesma sopa, estamos tudo dentro de uma mesma panela, pastor. Eu falei: é isso mesmo. Porque todos nós somos assim. Estamos todos envolvidos na mesma coisa, nos mesmos defeitos, nas mesmas coisas. Por isso não condene ninguém, não critique ninguém, não tenha ódio de ninguém, porque você é igual a ele. Talvez você não seja tão expressivo quanto ele, mas você é igual a ele. Tudo de mal que tem nele tem em você também. Quem vai me convencer disso? Só a ação do Espírito Santo. Você já se enxergou? De vez em quando eu dou até risada, porque eu vejo as pessoas fazendo certas coisas, né? Se eu não entendesse isso, eu falo: olha lá, que coisa errada. Quando eu vejo, eu falo: meu Deus, eu sou capaz de fazer até pior, né? Outro dia eu estou no mercado, sempre no mercado. O corredor apertado, o cara vai ver um produto, ele atravessa o carrinho, fica assim, na minha frente. Aí eu olho assim e falei: por onde eu vou passar? Aí eu vou cantar: isso me dá tique-tique nervoso, né? A víbora começou, né? Aí eu pensei comigo: cara chato. No mesmo mercado, na mesma hora, eu fiz a mesma coisa no corredor seguinte. Vocês estão entendendo? Sem perceber. E o outro que vinha, eu falei: olha, eu praticando o que eu condenei agora, fazendo a mesma coisa, gente. Igualzinho. Vocês estão entendendo? A gente é assim. Quem vai me convencer do pecado? Só Deus, só o Espírito Santo pode convencer, fazer-nos entender essas coisas. Outra coisa lá, vamos lá. Verso 8, né? Quando vier o Consolador, convencerá o mundo do pecado, da justiça. Lá, verso 10. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Que justiça é essa? Não é justiça entre os homens. É a justiça de Deus. Para a gente entender a justiça de Deus, vamos lá para Colossenses 2,14, rapidinho, né? Colossenses 2,14, eu vou entender a justiça de Deus. Filipenses, Colossenses 2,14, a justiça de Deus a gente encontra aqui, ó. Verso 14: tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Que justiça é essa? Que o Espírito Santo vai nos convencer. O que acabamos de ler? Todo o escrito de dívida, tudo aquilo por nós sermos pecadores que era contra nós, que nos condenava, nos tornava culpados diante de Deus, nos era prejudicial, fazia mal para nós, toda a nossa culpa debaixo dos nossos defeitos, tudo que nós devíamos para Deus por causa do pecado. O que Cristo fez? Ele pegou, tomou sobre ele o escrito de dívida. E ele cravou na cruz, desfez por inteiro, cravou tudo aquilo na cruz. Isso é a justiça de Deus. Deus não veio punir as pessoas. Deus vem na pessoa de Jesus Cristo. Ele mesmo vai para a cruz e ele, como Deus e homem, vai receber sobre ele a punição que cairia sobre todos nós, estabelecida por ele. Ele tomou o meu lugar e cumpriu a justiça dele. Ele cravou o escrito de dívida, tudo que eu devia, tudo que era mal, que era contrário, que me prejudicava, entre eu e Deus, toda a parede da separação, Cristo cravou na cruz e destruiu. Olha a justiça de Deus. Agora eu que creio, não pesa mais sobre mim nenhuma condenação.
não pesa mais sobre mim a culpa, não pesa mais sobre mim a justiça de Deus, não vai cair mais sobre mim. Por quê? Porque caiu sobre Jesus. Como eu vou entender isso? Só quando Ele me convence da justiça. Porque se Ele não me convencer, eu vou estar numa igreja que fala assim, você tem que pagar preço, você tem que fazer voto, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, tem que cumprir isso, tem que pagar preço, você sempre tem que pagar alguma coisa para Deus, como se você sempre estivesse devendo. Não, na cruz eu não estou devendo mais nada, Ele pagou o que eu devia. Quem vai entender isso? Só quando o Espírito Santo me convence da justiça de Deus. Então, se você está num lugar onde existe esse negócio de pagar preço, ficar pagando preço. Antônio, tem alguém falando aí, por favor, vai dar uma olhadinha. Esse negócio de pagar preço, tudo eu estou devendo para Deus. Então você está num lugar que não conhece-se a justiça de Deus. Não se conhece a justiça de Deus. Você tem que fazer a sua própria justiça, cumprir a sua própria justiça para agradar a Deus. Mas quando eu sou convencido pelo Espírito a respeito da justiça, eu descubro que a justiça se manifestou na cruz e tudo me foi dado de que forma? Gratuitamente. Não foi eu que entendi por mim mesmo, Ele me convenceu, Ele opera em mim o querer, Ele opera em mim o querer e o realizar. Continuando, vamos para aí mais para frente, volta lá, agora vamos lá, João 16, onde estávamos, né? João 16, vai folheando aí a Bíblia. Estávamos no verso de número 8, e verso 11 agora, vamos ler o 8 e o 11. Quando Ele vier, né, o Espírito, convencerá o mundo do pecado, já falamos da justiça, já falamos, e do juízo. Agora, que juízo que Ele está dizendo? Olha o verso 11. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Que juízo é esse? Quando a pessoa lê isso, na mente dela vem Deus julgando os homens. Não é esse o juízo. Ele está dizendo do juízo porque o príncipe deste mundo, quem era o príncipe do mundo? O diabo já está julgado, já houve o julgamento e ele já foi condenado. E na cruz ele vai ser destruído. Por isso nós que conhecemos o Evangelho, nós não estamos com medo de diabo, de demônio, de macumba, de feitiçaria, de olho gordo, essa macumba que entrou na igreja. Nós não estamos com medo disso, mal olhado. Toda a linguagem da macumba trouxeram para dentro da igreja. Você vai numa igreja dessa da televisão, está lá, sai, mal olhado, macumba, o crente apavorado com medo de um monte de coisa. Não! O príncipe deste mundo já foi julgado e foi condenado. Nós não temos medo de diabo, de demônio, de nada, porque nós já fomos libertos do império das trevas e o diabo para nós na cruz já foi destruído, já foi julgado, já aconteceu o juízo de Deus em cima dele. Vamos ver só um verso a respeito disso. Vamos lá, Hebreus, você está em João, Atos, Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, Tito, Filemão, Hebreus. Chegamos em Hebreus lá na frente, para você ver o juízo de Deus aqui. É o Espírito Santo que convence. Eu não posso entender isso se não houver um convencimento do Espírito Santo. Hebreus 2,14, o que diz lá? Vamos ver isso. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tinha o poder da morte, a saber quem? O diabo. Então, quando houve esse juízo, ele fala assim, vai convencer do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Onde houve o julgamento? Repare bem que ele está falando isso antes da cruz. Pouco tempo depois ele vai para a cruz. Onde houve esse juízo, que só o Espírito Santo pode me fazer entender e ter clareza sobre isso? Na cruz. Visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, você tem um corpo de carne e sangue. Desses Jesus participou, ele teve um corpo de carne e sangue semelhante ao nosso. Para quê? Para que por sua morte ele destruísse quem?
o príncipe desse mundo, aquele que tinha, não tem mais o poder sobre a morte. Quem é esse? A saber, o diabo. Como eu posso entender isso? Quando você fala isso para as pessoas que o diabo foi destruído, a maior parte do povo de Deus tem medo, são supersticiosos, não acreditam. Não acreditam que na cruz Cristo deu um jeito no diabo. Eles não acreditam, eles estão lutando contra o diabo, contra as trevas. É demônio para cá, demônio para lá, é superstição, é macumba. Eles estão numa guerra psicológica por falta de conhecimento da verdade, que deixa eles paralisados, estarrecidos, perturbados. Você pode ver que todo crente que está numa igreja que só fala de demônio é um perturbado. Ele vive com medo, supersticioso, medo disso, medo daquilo. Vai sair de casa, só não faz sinal da cruz porque não é católico. Não é? É um cara supersticioso, estarrecido com um monte de coisa. Mas quem está no Evangelho da Graça de Deus sabe que na cruz já houve o juízo, já foi destruído, como acabamos de ler, sim ou não? Agora, como que eu vou ter conhecimento disso? É Ele que efetua, que realiza em nós o querer e o realizar. É Ele que abre o nosso entendimento. Eu fiquei 20 anos sendo crente, já era pastor, e não tinha o entendimento aberto para isso que eu estou te dizendo hoje. Era fechado, porque não tinha sido convencido pela palavra da verdade, que é o Evangelho da Graça de Deus. Agora, quem que faz isso? Para você não esquecer, é Ele que opera em nós o querer, o que nos faz compreender, o que abre entendimento, o querer e realizar. Como eu posso ser convencido da justiça, do pecado, da justiça e do juízo? Só por Deus, é Ele que me convence. Ele fez tudo e faz tudo. Recebe isso ou não? Entende isso? Vamos mais para frente agora, vamos mudar um pouquinho o rumo, né? Agora vamos lá para João, capítulo de número 6, Mateus, Marcos, Lucas, João. João, capítulo de número 6. Vamos ver como tudo é Deus que faz, depende de Deus e não do homem. Eu não converto ninguém. Eu não mudo a mente de ninguém. Posso ficar gritando aqui um dia inteiro, não vai ter efeito nenhum. Quem faz isso é o Espírito, é Deus que faz isso. Então, João capítulo 6, verso 28 e 29, algumas pessoas queriam fazer a obra de Deus. Isso é muito importante você saber. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Um minutinho. Estou aqui com a garganta muito seca. Vamos ler de novo. Verso 28. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais. O que é a obra de Deus? Que creiais naquele que por ele foi enviado. Até aí. Pessoas com boa vontade querem fazer a obra de Deus. O que eles têm na mente? É um monte de judeus que está debaixo de lei. E eles veem, Jesus quer fazer a obra de Deus. Jesus sabe que na cabeça deles, eles têm os mandamentos de Moisés, eles têm todo o Velho Testamento, eles não sabem que é a obra de Deus. No pensamento deles, eles disseram assim: bom, vamos falar isso para Jesus, Jesus vai falar assim: faça isso, faça aquilo e faça aquilo, nós vamos fazer e é a obra de Deus. Que nos dias de hoje, a pessoa pensa que vir num culto, fazer um monte de coisa, um monte de atividade na igreja, chá disso, chá daquilo, reunião daquilo, tudo é obra de Deus, campanha disso, é obra de Deus. Ela pensa que está fazendo obra de Deus. Tem muitas coisas que ela está fazendo, ela está escravizada num sistema da igreja, ela está lá sendo escrava, não está fazendo obra de Deus. Porque não é obra de Deus, é obra da organização. Então eles pensaram, vamos perguntar isso, Jesus vai dizer, faça isso, nós vamos fazer. Qual foi a obra que Jesus falou que eles tinham que fazer? A obra de Deus é esta. O quê? Que vocês acreditem. Que vocês acreditem naquele que por ele foi enviado. A obra de Deus é crer em Jesus. A obra de Deus é crer em Jesus. Tem tanta coisa que se faz dentro de uma igreja organizada hoje que fala que é obra de Deus.
Mas não é que nem uma empresa. Você entra dentro de uma empresa, tem um setor para cada coisa, funcionários para aquilo, funcionários para isso e para aquilo. E vão trabalhar para que a empresa progrida. A igreja está assim, tem um setor para isso, outro setor para aquilo, outro setor para aquilo, todo mundo trabalhando de graça, porque na igreja não se paga nada, é obra de Deus, tudo de graça dá, e vai fazer, se matando de fazer coisas. Quando você vai ver, é para a organização da igreja, não tem nada de evangelho nisso. Você vê pessoas que ficam um dia inteiro na igreja fazendo coisas, que nem a irmã que estava aqui, né? Não vou falar o nome dela não. Ela veio de uma igreja que ela ficava lá o dia inteiro tirando os espinhos da rosa, hein? Que trabalho difícil, hein? Pelo amor de Deus, já tentou tirar espinho de rosa? Usava uma faquinha lá, minha irmã? Não, né? Usava faquinha? Tinha lá 3.000 rosas para distribuir, que era rosa ungida. Aí ela ficava com uma faquinha o dia inteiro, tirando os espinhos daquele monte de botão de rosa. Para ela, o que falavam para ela era obra de Deus. Isso aí é obra de Deus? Servindo uma feitiçaria, porque não tem rosa ungida. Rosa é a macumba que usa, não é o evangélico. Isso para ela, no tempo, desculpa, irmã, ela achava que isso era obra de Deus. Isso era obra da feitiçaria, porque iam distribuir uma feitiçaria ungida. Não era obra de Deus, mas estava lá fazendo de graça um dia inteiro. E não tinha conhecimento e fé no verdadeiro evangelho. Entende? Então, tanta coisa que se fala que é obra de Deus que dá horror. Você vê um monte de gente dentro de uma organização escravizada, produzindo a riqueza de um líder, de um apóstolo. Ele goza dos benefícios de tudo aquilo que eles fazem para ele, de graça. Além de eles trabalhar de graça o tempo todo na igreja, eles têm que pagar 10% de tudo que eles ganham para poder sustentar a liderança. Tem que pagar. Vocês aceitam isso? E esse aqui fica rico e um trabalho escravo dizendo que é obra de Deus e que não é obra de Deus, é obra da organização, torna ele rico, trabalha todo mundo de graça, ainda paga para trabalhar 10%. Dureza, né? O que é obra de Deus? É uma pessoa acreditar em Jesus Cristo. O que é obra de Deus? É uma pessoa acreditar em Jesus Cristo. Baseado em que nós estamos falando? É Ele que opera em vós o querer e o realizar. É Ele que efetua em vós o querer e o realizar. Até para crer em Cristo é uma ação de Deus na minha vida. Vamos agora, um pouquinho mais para frente. Vamos lá, não se canse não, para você entender isso. Você está em João, agora volta. Você está no capítulo, aí mesmo no capítulo 6. Vamos ler outras coisas. Vamos continuar a leitura e para entrarmos nesse outro assunto. Olha, dirigiram-se, pois, a ele, verso 28, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é essa, que vocês creiais naquele que por ele foi enviado. Agora olha a incredulidade. Então lhes disseram: que sinal você faz? Mostra alguma coisa aí, para que vejamos e creiamos. Aí eles citam lá a velha aliança. Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram um maná no deserto, como está escrito, deu-lhes comer pão do céu. Prova aí, faz um milagre aí que nós queremos ver. Aí Jesus responde no verso 32. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, vocês não acreditam. Agora ele vai falar uma coisa importante que você tem que saber. Olha lá. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum
que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Para aí. Que é isso, pastor? Então está dizendo que aqueles que meu Pai me dá. Então Deus é que trabalha na vida de uma pessoa e traz ela até Jesus e o dá a Jesus. Aqueles que meu Pai me dá. Deus pega certas pessoas que são chamados e dá a Jesus. Ele diz, esses que vêm a mim, que o Pai me deu, nunca serão lançados fora. Nunca se perderão, nunca serão lançados fora. E ele diz, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, verso 38, e sim daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou, que é o Pai, é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Então, nenhum daqueles que acreditaram em Cristo. Quem é que me faz acreditar? É o próprio Deus. Ele me dá, Jesus Cristo me leva a Ele e eu creio. E o que Jesus Cristo faz? Todos esses que vieram a Ele, nunca, o que virá a mim, nunca perecerá, não vão se perder. E Ele não pode perder nenhum, porque a vontade do Pai é que nenhum seja perdido daqueles que o próprio Deus trouxe para Ele. Agora, como é que uma pessoa vai vir a Jesus? Ela, não, agora eu vou crer, eu vou me decidir, porque agora eu tomei uma atitude. Ele que opera em nós o querer e o efetuar, o querer e o realizar. Agora vamos ver, ele continua a dissertação, olha lá, verso 41. Murmuravam, pois, deles judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e mãe? Como, pois, agora diz desci do céu? Jesus não se preocupou com isso. Olha o que Jesus responde. Presta atenção, para você entender, ele que opera em nós o querer. Respondeu-lhe Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Olha o que ele diz no verso 44, ninguém pode vir a mim. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Qual era a obra do Espírito Santo? Convencer, mudar a mente e o coração. O que Jesus está dizendo? Que ninguém pode vir a Ele, crer nele de verdade, enxergar, se o próprio Pai não o trouxer. Então o Pai vai fazer aquele trabalho do querer e o realizar na mente da pessoa, no coração da pessoa. Desperta a pessoa e esse vem a Ele, esse vai crer, esse vai entender. Isso não acontece em um segundo, às vezes leva anos para uma pessoa ser despertada e entender e vir a Jesus. É o Pai que traz, é Deus que faz a obra, é Ele que opera em nós o querer, que nos levanta, que nos faz acordar. Olha o verso 44 de novo. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Quer dizer, pastor, que se Deus não operar no coração da pessoa, ela nunca vai vir a Jesus? Não vai. É Deus que opera, que traz, que faz a pessoa acordar. Por isso, se um dia você acordou para o Evangelho da Graça de Deus, Ele trabalhou na tua vida há muito tempo, você passou por muitos lugares, ouviu muita coisa, até que chegou um ponto, Ele despertou o teu interior, fez você ter sede, você está acordando, está enxergando, está querendo. Ele opera em vós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Continua a leitura. Olha o 45, está escrito nos profetas. Isso aí no Velho Testamento eles já haviam falado. Serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, este vem a mim. Como assim? O que da parte do Pai tem ouvido? De repente, um dia, aconteceu uma coisa em você, você entendeu e ouviu. Não entendeu e ouviu? Aí você veio a Ele, foi a Ele. Deus soprou uma voz, um entendimento no teu coração, você entendeu.
o ensinamento de Deus, acordou, você falou assim, parece que era assim que eu cria, era isso que eu estava esperando, era isso. Tinha uma coisa embutida em você, dormente, mas quando a voz de Deus, o ensino de Deus vem, desperta, você acorda, é isso, acabou a busca. Aí você vem ao Pai. Sim ou não? Mais para frente um pouquinho. Quase já terminando, né? Aí mesmo nesse capítulo, depois desses dizeres, você vai ver que Jesus fez uma pregação e os que estavam acompanhando Jesus não entenderam nada, se escandalizaram, disseram duro esse discurso e foram indo embora. Aí os outros discípulos perguntaram para ele, aí os outros discípulos, olha o verso 61, mas Jesus, sabendo que por si mesmo eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os, isto vos escandaliza? Que será, pois, se vires o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava? Ele disse assim, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Por que aquelas pessoas se escandalizaram e abandonaram Jesus? Né? Ele diz, o Espírito é o que vivifica. O que acontece? Quando vem a voz de Deus, a operação de Deus, lá dentro, no meu espírito, é que a coisa se torna viva. Não é uma coisa exterior o Evangelho. O Espírito é que torna a coisa viva. Quando eu ouvi a voz de Deus, fui despertado, o querer dele veio sobre mim, eu despertei, meu espírito vivificou, eu acordei. Agora eu estou espiritualmente vivo, eu estou ouvindo, eu estou enxergando, eu estou vendo. Agora o querer e o realizar estão vindo de Deus na minha vida. E depois ele continua dizendo, olha lá. O Espírito, verso 63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são coisas lá de dentro, são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós, aquele povo não tinha acreditado, pois Jesus sabia que desde o princípio, olha aqui, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e quem o havia de trair. Então Jesus sabia quem acreditava de verdade, ele sabia tudo, até quem o ia trair. E aí ele responde, olha o verso 65, e prosseguiu. Por isso, por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não for, o quê? Concedido. Ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai, se Deus não operar no coração da pessoa, se pelo Pai não lhe for concedido. Então, para entender isso, é só uma ação de Deus na minha vida. É só o operar de Deus na minha vida que Deus me concede que eu tenha esse entendimento, tenha sabedoria, tenha compreensão daquilo que é o Evangelho da graça de Deus. E para terminarmos, volta lá, Filipenses, né? Vamos ler o mesmo texto, onde nós começamos. Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses capítulo de número 2, onde estávamos, olha lá. Vamos ler só desde o verso 12 também. Todos acharam? Vamos indo? Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, isso nós falamos domingo passado. Desenvolvei a vossa salvação, agora que eu sou salvo, tem que ter conhecimento, desenvolver e saber o que é ser salvo. Desenvolvei a vossa salvação, de que forma? Com temor e tremor, levando muito a sério a minha vida de fé e o conhecimento do Evangelho. Aí Paulo diz o que falamos hoje, porque Deus é quem efetua em você. O que é a palavra efetuar? É realizar, cumprir. Deus é que realiza em você, que efetua em você o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Então, é Deus que abre o nosso entendimento, é Ele que opera o querer e o realizar. Se você está aqui nesta manhã, se um dia você viu pela internet e vem de longe, né, de tão longe que a maioria vem de longe, só para ouvir esse arroz com feijão, é que você foi despertado. É Deus que opera em vós o querer, que efetua em vós o querer
e o realizar segundo a sua boa vontade. Recebe a palavra de hoje, fala assim, amém. Vamos ficar em pé, vamos fazer a breve oração. Feche os olhos que nem uma criança com sede. Senhor, nós te adoramos nesta manhã mais uma vez. E o Senhor que opera em nós o querer e o realizar, Senhor. Por isso te pedimos que o Senhor venha abrir o nosso entendimento profundamente. Nós e todos quantos pela internet recebem esta palavra. Esse arroz com feijão que foi pregado, Senhor. Abra o entendimento de todos. Só o Senhor pode libertar uma mente. Só o Senhor pode libertar um coração e dar entendimento e fazer com que ele compreenda e entenda a verdade. Abra o nosso entendimento, crendo que será. Oramos pela fé, crendo em nome de Jesus. A igreja diz, amém. Pode aplaudir bem.